Eu sei que tudo parece estar demorando, mas está acontecendo. Existe um momento silencioso na vida em que a gente começa a se perguntar se está atrasado. Não é um pensamento barulhento, não é um desespero escancarado, é algo mais sutil. Uma sensação de que todo mundo parece ter chegado a algum lugar, enquanto você ainda está no caminho. Você observa pessoas se encontrando, construindo relações, criando lares, vivendo histórias que parecem completas. E mesmo feliz por elas, algo aperta por dentro. Uma pergunta que você nem sempre tem coragem de formular em voz alta, mas que ecoa quando o mundo desacelera. E eu? Esse questionamento não nasce da falta de gratidão. Ele nasce do desejo legítimo de pertencimento, do desejo de sentir que a vida também está se organizando para você. O que quase ninguém te diz é que existem fases em que a vida não está atrasada. Ela está preparando o terreno. E preparar terreno não é bonito, não é visível, não gera aplausos. É um trabalho interno, silencioso, profundo e muitas vezes solitário. Você está aprendendo a respirar sem depender, a caminhar sem se apoiar, a se sustentar emocionalmente antes de dividir o peso com alguém. E isso, embora doa, é uma forma poderosa de amadurecimento. Existe uma diferença enorme entre querer alguém para preencher vazios e estar pronto para caminhar ao lado de alguém sem desaparecer de si mesmo. A primeira nasce da carência. A segunda nasce da inteireza. E a vida, quando é sábia, não entrega vínculos profundos a quem ainda não aprendeu a ficar consigo. Talvez hoje você esteja nesse intervalo, esse espaço entre o ainda não e o está se formando. Um lugar estranho onde você já não é quem era, mas ainda não é quem será. É desconfortável, eu sei, mas é exatamente aí que algo verdadeiro começa a se construir. O amor que chega não apaga quem você é, ele reconhece. Existe uma fantasia perigosa que nos ensinaram, a de que, quando a pessoa certa chegar, tudo vai se alinhar automaticamente, como se o amor fosse uma solução mágica, como se ele curasse feridas que nunca tocamos conscientemente, como se bastasse encontrar alguém para finalmente descansar de si mesmo. Mas a verdade é mais profunda e mais bonita. O amor que permanece não vem para te salvar da sua própria vida. Ele vem para caminhar com você enquanto você vive a sua vida. Ele não ocupa o lugar da sua força. Ele respeita a força que você construiu. Por isso, antes que esse encontro aconteça, a vida te ensina algo essencial: ficar. Ficar quando dá vontade de fugir. Ficar quando o silêncio incomoda. Ficar quando não há distrações emocionais para anestesiar o vazio. Esse aprendizado não é castigo, é preparação. Você está aprendendo a diferenciar solidão de solitude. Solidão é ausência, solitude é presença consigo. E só quem aprendeu a estar presente consigo mesmo consegue realmente estar presente em uma relação. Nem todos os dias serão leves. E isso não significa que algo deu errado. Há uma maturidade que nasce quando você aceita que a vida não será constantemente confortável. Que haverá dias em que o coração pesa, dias em que o corpo cansa, dias em que a esperança parece falar mais baixo. Isso não é fracasso, isso é humanidade. O problema não está em sentir, está em achar que sentir é sinal de fraqueza. Você não precisa estar bem o tempo todo para estar no caminho certo. Você precisa estar honesto consigo. Há dias em que você vai avançar. Em outros, apenas respirar já será um ato de coragem. E tudo bem. O que transforma uma vida não é a ausência de dor, mas a forma como você aprende a atravessá-la sem se abandonar no processo. Cada experiência difícil está lapidando algo em você. Limites mais claros, escolhas mais conscientes, um olhar mais gentil para si mesmo. E aos poucos, você começa a perceber que não quer mais qualquer coisa. Não quer mais relações rasas, não quer mais conexões que exigem que você diminua quem é.
Você começa a desejar algo mais real, mais calmo, mais verdadeiro. E isso muda tudo. Ninguém te avisa quando o momento chega. Não há fogos, não há trilha sonora. É simples. Você acorda um dia e percebe que não está mais correndo, que não sente mais aquela urgência desesperada de provar algo, que seu valor já não depende tanto da validação externa. Você começa a apreciar pequenos rituais, a manhã que começa sem pressa, o silêncio que já não assusta, a própria companhia que se torna confortável. E quando alguém entra nesse cenário, não invade, soma. Você não se perde, você se expande. O sorriso surge sem esforço. Não é euforia, é tranquilidade, e isso muda completamente a forma como você ama. Você não está sendo esquecido, você está sendo preparado. Se existe algo importante que você precisa levar daqui hoje, é isso. O tempo da sua vida não está errado. Você não está ficando para trás. Você não perdeu nenhuma chance definitiva. Você não falhou por ainda não estar onde imaginou. A vida não funciona em linha reta. Ela funciona em camadas, e cada camada precisa ser vivida por inteiro. O que você está construindo agora, mesmo que ninguém veja, será a base do que vem depois. A forma como você cuida de si hoje define a qualidade das relações que você viverá amanhã. A forma como você aprende a se respeitar agora define os limites que você não aceitará mais cruzar depois. Nada disso é em vão, mesmo quando parece lento, mesmo quando dói, mesmo quando o coração pede respostas que ainda não chegaram. Respire, confie, continue. Você não precisa acelerar o processo, você precisa se permitir vivê-lo. A vida não está te testando, ela está te moldando. E tudo o que é sólido leva tempo. Você não está atrasado, você está amadurecendo. E isso muda tudo. Há um ponto da caminhada em que algo muda por dentro. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de se violentar tentando ser quem ainda não é. Você para de comparar o seu tempo com o tempo dos outros. Para de medir sua vida pelas conquistas alheias. Para de se punir por não estar vivendo a história que imaginou anos atrás. E silenciosamente começa a viver a história que é possível agora. Esse momento não chega com clareza, ele chega com alívio. Alívio por não precisar mais correr atrás de versões idealizadas da felicidade. Alívio por entender que a vida real não é feita de picos constantes, mas de presença contínua. Você percebe que estava cansado não de viver, mas de se cobrar demais. Cansado de acreditar que precisava chegar a algum lugar específico para finalmente merecer paz. Cansado de achar que só seria completo quando algo externo acontecesse. E então você começa a inverter a lógica. Em vez de esperar que a vida te abrace, você aprende a se acolher primeiro. Existe uma virada poderosa quando você percebe que ninguém virá para te resgatar de si mesmo. E isso não é abandono, é libertação. Você não precisa ser salvo, você precisa ser acompanhado. E só é possível caminhar ao lado de alguém quando você já consegue ficar em pé sozinho. Nesse ponto, algo muito bonito acontece. Você começa a se responsabilizar pela sua própria estabilidade emocional. Não como peso, mas como autonomia. Você aprende a escutar seus limites antes que o corpo grite, a respeitar seus silêncios sem se culpar, a dizer não sem precisar justificar demais. Você passa a entender que maturidade não é endurecer, é parar de se abandonar. E isso reflete em tudo. Nas relações que você escolhe, na forma como você reage aos conflitos, no tipo de amor que você aceita viver. Você deixa de confundir intensidade com conexão, drama com profundidade, dependência com afeto, e isso muda radicalmente o seu campo emocional. Quando você se encontra nesse estágio, o amor deixa de ser um pedido e passa a ser uma troca. Você não entra mais em relações tentando provar valor, não se molda para caber, não se diminui para ser escolhido. Você se apresenta inteiro, com limites claros, com necessidades honestas, com imperfeições assumidas.
E quem fica, fica porque reconhece, não porque você implorou. O amor, nesse ponto, não vem para preencher vazios antigos. Ele respeita o espaço que você construiu dentro de si. Vocês não se salvam mutuamente. Vocês se fortalecem. E isso é raro, mas é possível, porque agora você entende que amar alguém não significa carregar o outro. Significa caminhar junto, lado a lado, cada um sustentando a própria história. Existe uma paz diferente quando você aceita que a vida continuará tendo dias difíceis. A diferença é que agora você não entra em desespero quando eles chegam. Você entende que tristeza não é retrocesso, que cansaço não é fracasso, que pausas também fazem parte do avanço. Você aprende a atravessar dias nublados sem criar tempestades internas desnecessárias. E principalmente aprende a não transformar dor em identidade. Você sente, processa, cuida e segue. Essa é a maturidade emocional que ninguém ensina, mas que transforma tudo. Você deixa de viver em função do medo de perder, de ser rejeitado, de ficar sozinho. Porque agora você sabe, estar consigo não é castigo, é base. Quando você finalmente encontra alguém nesse estágio da vida, algo é diferente. Não há urgência, não há jogos, não há aquela ansiedade constante de agradar. Existe presença. Vocês conversam sem precisar impressionar, silenciam sem desconforto, discordam sem destruir. O amor se constrói no cotidiano, não na fantasia. É no café da manhã simples, no toque despretensioso, na escolha diária de continuar. E você entende algo fundamental. O amor verdadeiro não tira sua autonomia, ele a respeita. Vocês não se tornam dependentes, se tornam aliados. Talvez o maior aprendizado de tudo isso seja este: não existe linha de chegada. A vida não é uma corrida onde alguns vencem e outros fracassam. Ela é um processo contínuo de ajustes, escolhas e consciência. Você não perdeu tempo, você ganhou profundidade. Tudo o que doeu te ensinou algo. Tudo o que demorou te fortaleceu. Tudo o que não aconteceu abriu espaço para algo mais alinhado. Você não precisa mais se explicar para o mundo. Não precisa provar que está bem. Não precisa seguir um roteiro que não faz sentido para você. Você só precisa continuar sendo honesto consigo. Se esse texto tocou você em algum nível, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Não ignore o que você sentiu aqui. Use isso como um ponto de virada. Comece a se tratar com a mesma paciência que você oferece aos outros. Pare de se cobrar um destino e comece a honrar o caminho. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa continuar presente. E se você sente que esse tipo de mensagem te fortalece, te acalma e te reconecta com quem você é de verdade, continue por perto. Esse espaço é para quem está cansado de frases vazias e pronto para viver com mais consciência, verdade e profundidade. Um passo de cada vez. Você não está sozinho, você está em construção, e isso já é muito.